Gente, hoje nós temos então série nova, Sonhe Grande, é a nossa série de mensagens. E eu queria começar essa série com uma ótima notícia para vocês, uma boa notícia. Amanhã é segunda-feira. Como é que isso cai no teu coração? Amanhã é segunda-feira. Uma das memórias que eu tenho assim de adolescência mais nítidas é assistir o Fantástico Triste. Assistiam isso também? Assistir o Fantástico meio triste, meio amuado, lembrando amanhã tem que acordar cedo e começar tudo de novo. Como é que é para você? Agora, domingo de noite, você olha para uma semana nova e olha animado? Ou você olha pensando, mais uma semana? Como é que é para você? Aliás, deixa eu fazer mais uma pergunta. Mais uma reflexão. Amanhã nós vamos acordar, trabalhar, né? Alguns voltam para casa para almoçar com os filhos, alguns não conseguem. Aí, de repente, a gente volta para o trabalho para descansar. No outro dia, a gente acorda, trabalha, volta para descansar. No outro dia, a gente acorda, trabalha, vai descansar. Aí a gente fica na expectativa, né, de quando as férias estão chegando. Sei que alguns aí estão nessas expectativas de que estão aí prestes a entrar de férias. E aí as férias passam rápido, né? Eu não sei se é só comigo. Aí, quando a gente pisca, foram as férias que a gente sonhou por semanas, passaram. E a gente começa tudo novamente. Você já se fez a pergunta, será que é só isso? Será que a vida é só isso? Trabalhar, descansar para trabalhar de novo? Se você já se fez essa pergunta, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar nessa noite é, não. A vida não é só isso. A vida tem mais. E a gente pode viver de uma forma muito mais significativa, muito mais alegre, muito mais apaixonada. O que será que está faltando? Um dos estudos de psicologia assim, que eu já li, que mais me marcaram, foi desse homem aqui, Martin Seligman. Eu não sei se vocês já leram alguma obra dele, mas ele é bastante famoso. O Martin Seligman é psicólogo, professor universitário, escritor, inclusive também já foi presidente da Associação Americana de Psicologia, tem doutorado honoris causa, enfim, ele é uma das grandes sumidades aí da psicologia. E ele fez uma das suas principais obras, ele explica um pouco sobre felicidade. E ele coloca algo bem interessante. Ele coloca que a felicidade, ela depende de 3 pilares. Olha só, 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do prazer, fazer coisas legais. Comprar coisas, fazer coisas boas. É o pilar do prazer, comer chocolate, né? Pilar do prazer. O segundo pilar da felicidade é o do engajamento. É você fazer alguma coisa que realmente te absorva, que você gosta. Sabe quando você faz alguma coisa e você perde a noção do horário? Já aconteceu com você? Você está tão envolvido numa atividade que é boa, que você está empolgado, e quando você vê, nossa, passou muito mais rápido do que você imaginou. Né? Esse é o pilar do engajamento. Muitas vezes isso acontece no nosso trabalho, às vezes isso acontece quando a gente faz algum hobby, alguns é o beach tênis, alguns é o crossfit, outros é a academia, outros é a música, é o engajamento. E o terceiro grande pilar da felicidade, para o Martin Seligman, é o do significado. E esse eu queria que você prestasse atenção. É fazer parte de algo maior, que faz diferença na vida de alguém. É você fazer parte de algo maior, que te traz a sensação de que se você não estivesse no mundo, o mundo seria um lugar um pouquinho pior. Esse é o pilar do significado. E a tese principal desse intelectual é que o grande problema, grava isso, tá? Isso é importante. O grande problema da sociedade ocidental moderna é que nós focamos nos 2 primeiros pilares, que são justamente os mais frágeis, com uma alegria mais passageira. E é verdade, como é que a grande maioria das pessoas, o que elas fazem para tentarem buscar felicidade? Bom, elas fazem coisas que elas gostam, não é isso? Ou compram coisas que elas querem.
E a gente faz isso. A gente aposta quase todas as nossas fichas nesses dois pilares. E o Martin Seligman fala que não tem problema. O pilar do prazer é bom a gente fazer, comer coisas gostosas, tá tudo certo. O pilar do engajamento é bom ter um hobby que nos apaixone, é bom ter uma profissão que a gente realmente nos cative, é ótimo. Mas ele fala, e é um cientista, né, dizendo, porém essa felicidade sempre passa rápido. Aquilo que a gente comprou perde o valor. A viagem acaba. O esporte termina. E o que ele fala é, para nós encontrarmos uma felicidade real, para nós encontrarmos uma vida que vale a pena, nós precisamos investir muito mais no pilar do significado, fazer algo que faz real diferença no mundo, na vida das pessoas. Isso não é novidade, porque isso já foi dito séculos atrás por alguém chamado Jesus. Em Atos 20:35, Jesus diz, a maior felicidade em dar do que em receber. Jesus está dizendo, ei, o grande filé da felicidade não está em ganhar, em receber. Nós fomos feitos para encontrar real significado, aprendendo a nos doar por algo que vale a pena. Eu estava procurando uma biografia para ler. Eu gosto de ler biografias. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu acho que é legal a gente ler biografias de pessoas que nos inspirem, sabe? E que de alguma forma possam servir de referência para nós hoje. Porque a gente vive com tantas referências ruins, né? Então é bom ter referências boas. E eu decidi ler esse livro aqui, e estou gostando muito, de um homem chamado George Miller. E o que me chamou a atenção nesse livro não é o fato de ele ter o mesmo nome que eu, e ser inclusive pastor na igreja luterana que nem eu. Embora que eu achei essas coincidências muito interessantes e chamaram a minha atenção. Mas o que me chamou a atenção para ler essa biografia é que esse homem, ele percebeu na sua época uma necessidade muito grande. Na Inglaterra, na época dele, a Inglaterra conseguia atender nem metade dos órfãos que tinha no país. E ele decidiu fazer uma coisa, ele alugou uma casa e acolheu 30 órfãos. Você já imaginou? 30 crianças sob tua tutela. E deu certo. E as crianças foram muito bem cuidadas. E de repente surgiram mais demandas, e ele decidiu ampliar e ir para um lugar maior e acolheu mais crianças. E a coisa foi indo. Chegou um momento que ele tinha uma rede de orfanatos que atendia simultaneamente 2.000 órfãos. E ele não tinha recursos. Mas ele foi alguém que aprendeu a viver com significado. Que olhou para trás e viu, a minha vida valeu a pena. Quando ele faleceu, muito idoso, a cidade parou. E dezenas de milhares de pessoas se enfileiraram para acompanhar o cortejo fúnebre de alguém que viveu uma vida que valeu a pena, que foi significativa. Esse é o tipo de biografia que a gente quer ler. A gente não quer ler a biografia de alguém que investiu a sua vida inteira no pilar do prazer, embora que não tenha nada de errado, repito. Mas o que realmente vale a pena, o que nos apaixona, o que a gente quer, o que eu quero para a minha vida, é encontrar significado. Então, a série que nós começamos hoje, ela é sobre isso. É como aprender a sonhar grande, mas não é sonhar grande para você mesmo. Porque aí você estaria investindo só naquele pilar número 1 e no pilar número 2 de novo. Mas a gente quer aprender a sonhar grande, sonhos que tenham significado, que façam diferença no mundo. E que tragam para nós algo que realmente vale a pena. Hoje a pergunta que a gente vai começar então a conversar é como encontrar um grande sonho que dê significado à vida. E de tudo que eu conheço da Bíblia, sendo bem honesto, para mim o melhor lugar para a gente começar essa reflexão é Neemias capítulo 1, versículo 1. Você pode acompanhar. Neemias 1:1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Só para
situar um pouquinho vocês, o mês de Quisleu corresponde mais ou menos a novembro, dezembro do nosso ano. Quando ele fala ali no 20º ano, ele está falando do 20º ano do imperador persa que estava no governo naquela época. Isso corresponde, então, ao ano 445 a.C. Neemias estava em Suzã, que era a capital de inverno do Império Persa, e ele tinha um alto cargo. Ele trabalhava junto com o imperador. Neemias é alguém que tinha uma origem humilde, vinha de um povo de pouquíssima expressão, e ele foi subindo na sua carreira até ele chegar num alto cargo do maior império da época. Então ele é literalmente aquele capa da revista Forbes que saiu do nada e chegou no topo, mas não no topo do seu país, no topo do mundo. Chegou no topo de carreira. E isso vai ser importante para a nossa reflexão. Aí, continua, versículo 2. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei, novamente, acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Sabe como a gente aprende a sonhar sonhos com significado? Que trazem plenitude para a nossa vida? O primeiro passo apareceu aqui. Neemias era alguém que tinha tudo, literalmente vivia num palácio. Mas quando ele recebe alguém que era lá do seu povo e que vinha de uma região bem distante, que não tinha nada diretamente a ver com ele, ele pergunta como está e se interessa. Gente, eu já li muitas biografias de grandes personalidades. E se eu posso dizer para vocês, bíblicas e fora da Bíblia, todas as pessoas que sonharam sonhos significativos começaram se interessando por algo. Começaram com uma postura de interesse. E percebe o detalhe que é importante. Neemias estava num palácio, no conforto, mas mesmo assim ele não deixa de olhar as situações ao seu redor, as necessidades ao seu redor. Se existe uma coisa que muitas vezes nos impede de olhar a necessidade de quem está ao nosso redor, é que a gente está muito focado no nosso palácio. Nós estamos muito focados no nosso palácio, na nossa necessidade, naquilo que a gente quer, no nosso sonho, na nossa realização. Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês que eu acho que é importante. Os palácios, se a gente não cuidar, eles nos adoecem. Eles nos alienam de quem está ao nosso redor. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O desafio que Neemias consegue, que nós temos podemos até estar num palácio, mas o palácio não pode estar em nós. A gente pode, e não tem nada de errado em a gente ter conseguido construir uma situação na nossa vida confortável, como Neemias fez. Mas a gente não pode perder o interesse pelas realidades sociais que estão ao nosso redor, pelas pessoas que estão no nosso redor. Um grande sonho começa sempre com o interesse pelo outro. Algo também que eu acho significativo da vida do Neemias é que muitas vezes a gente pensa que o grande sonho da nossa vida, ou que o grande propósito para a nossa vida, se resume à nossa carreira profissional. Às vezes o meu grande sonho é esse, o meu grande sonho é estabelecer a minha empresa. Meu grande sonho é subir na minha carreira, e não tem nada de errado com isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Deus tem para fazer através da nossa vida é maior do que o nosso trabalho. Muitas vezes pode envolver o nosso trabalho. No caso de Neemias, vai envolver. Mas o que Deus quer fazer através da nossa vida é muito maior do que a nossa carreira profissional. E a gente não pode perder isso de vida. A gente vive numa sociedade que parece que tudo que a gente tem que sonhar é com a nossa carreira. Não, o que Deus quer fazer contigo é maior do que a sua carreira. Bom, se interesse.
pelas realidades sociais da nossa cidade. Você conhece alguns problemas daqui da nossa cidade? Você já conversou, por exemplo, com uma assistente social para saber quais são as dores do seu bairro, da sua cidade? Se interesse pelas pessoas ao seu redor. Às vezes pode ter gente com problemas sérios, relacionais, emocionais, que estão trabalhando do seu lado. E eu falo de se interessar pelas pessoas que estão ao seu redor, não com uma índole fofoqueira, não para ter assunto de conversa, não, para ajudar. Lembra, uma vida significativa começa pelo interesse. Mas aí continua. Nos versículos 3 e 4, encontramos o seguinte: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aí vem uma parte muito interessante. Neemias não só ouve, ele chora. Sabe, a gente também vive numa época que a gente tem muita informação, mas parece que pouca coisa toca o nosso coração. Perceberam isso? A gente vive uma época de muita informação, mas de pouca sensibilidade com as coisas. A gente vê notícias difíceis, pessoas passando necessidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí a gente percebe que Neemias, ele dá um passo a mais do interesse, ele vai para a sensibilidade. Sabe, e além da sensibilidade, ele vai para a oração. O que eu quero cativar vocês é: olhem ao redor, se interessem pelas realidades e pelas pessoas, orem por isso. E em algum momento eu tenho muita convicção de que alguma coisa vai pesar de forma especial no teu coração. De repente você vai ver uma pessoa que está passando por um problema muito parecido com o que você já passou e superou. E de repente você pode ser alguém que faça diferença na vida daquela pessoa. Às vezes a gente fala de grandes obras como o George Miller fez, mas às vezes pode ser só uma pessoa que você realmente faz diferença. Quem sabe você vai ver realidades sociais e você vai ver alguma delas, poxa, isso, quem sabe eu posso fazer diferença. Isso, quem sabe eu consigo ajudar, nem que seja uma pessoa, mas eu consigo ajudar. E aí você sabe que você está indo para o próximo estágio, o da sensibilidade. Sabe, alguém uma vez disse para mim, se você percebe algo que precisa ser feito, tem grandes chances de que é para você fazer. Acho que quem é mãe tinha que colocar isso em casa para os filhos ouvirem, né? Isso é bom, né? Quando você percebe uma coisa para fazer, muito provavelmente é para você fazer. Bom, e aí Neemias, ele vai para a ação. A gente não vai ler, porque daí a gente teria que ler o livro inteiro. Mas ele vai conversar com o imperador, ele pede a dispensa do seu trabalho, ele abre mão da sua carreira de sucesso para se dedicar para esse projeto social. Ele abre mão do palácio, ele vai lá, ele convence as pessoas a reconstruírem o muro era muito importante, porque era a segurança da cidade. Enquanto eles não tinham muro, eles eram assaltados constantemente, então não tinha como uma cidade se desenvolver sem ter muro. O muro era o primeiro degrau para o desenvolvimento. E aí ele tem algumas ideias que são muito legais e são estudadas até hoje em seminários de liderança. Até para você ter uma ideia, uma das ideias que ele teve é que cada pessoa tinha que reconstruir, ajudar na reconstrução do muro mais perto da sua casa. E aí todo mundo faz com uma grande excelência, porque ninguém quer um muro fraco na parte da sua casa. E aí eles realmente conseguem, pela graça de Deus, reconstruir o muro em tempo recorde. Mas o que a gente percebe nessa história é esse ciclo muito fácil. Como nasce um grande sonho, que é verdadeiramente grande, que faz diferença na cidade, num bairro, na vida de alguém. Começa pelo interesse, vai pela sensibilidade, alguma coisa chama atenção, um sentimento de responsabilidade, que é levado em oração diante de Deus e passa para ir para a ação. E aí na ação, de repente, você vai perceber novas necessidades ou necessidades mais profundas que vão de novo te levar para esse ciclo. E o final disso
Só Deus sabe. Mas o que nós podemos saber é, o final disso é um sonho que traz realmente significado e motivação para a vida. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês, que aconteceu na nossa igreja, na Melk, mas não aqui em Chapecó. 20 anos atrás, tinha um pastor de uma igreja da Melk, que também olhava ao redor dele. E ele, certa vez ele percebeu uma coisa, que tinha um grande número de crianças ociosas no contraturno escolar. As crianças estudavam de manhã e de tarde estavam lá, brigando, correndo, fazendo qualquer coisa, estavam de tarde e de manhã, estavam lá. E os pais da vizinhança não tinham condições de estar junto com seus filhos, trabalhavam o dia inteiro. E as crianças ficavam meio período sozinhas. E isso começou a incomodar ele começou a ir para sensibilidade. Disse, cara, o que eu vou fazer? E aí ele teve uma ideia que incomodou ele muito. Ele olhou para a igreja que ele era pastor e disse, e a nossa igreja tem uma estrutura incrível para crianças, com um parquinho, até com um campo de futebol, e a gente usa ela nos finais de semana, e um e outro dia de noite, durante a semana. E quando essas crianças mais precisam, a nossa igreja está ali, ociosa. E eles tiveram uma ideia, e se a gente abrir a igreja para receber as crianças no contraturno? Teve um fugitivo, não reparem não, galera, isso acontece. Se nós abrirmos a nossa igreja para nós recebermos as crianças no contraturno escolar. E eles fizeram. 20 anos atrás. Abriram a igreja de manhã e de tarde para receber as crianças e fizeram uma programação pedagógica, algumas atividades, ajudaram com o reforço escolar, começaram a reunir voluntários. A coisa começou a dar certo, então veio a necessidade de regularizar isso, porque existem leis que também precisam ser seguidas. E essa ideia começou a pipocar. E aí, hoje, já temos 14 igrejas na MEUC que têm exatamente o mesmo projeto, que se chama PEAL, Projeto Espaço Alternativo. E nós, que estamos aí sonhando com uma construção, estamos pensando em ter isso também. Vamos ter uma construção de uma igreja só para o culto, e um e outro estudo bíblico. Ou será que a gente pode fazer diferença real na vida das pessoas? Mas entende, começa sempre assim, alguém olhando além de si mesmo, além do seu palácio, além da sua realização, para o bem do outro, abrindo mão do seu conforto. Nenhuma dessas grandes pessoas, nem esse amigo que eu comentei agora, nem essas biografias, nem mesmo Neemias, tinham tempo sobrando. Mas eles decidem fazer algo com significado. O que sensibiliza o teu coração? Além da tua carreira profissional. Parou para pensar nisso? O que te faz chorar? Uma amiga nossa, alguns anos atrás, ela percebeu que na vizinhança dela tinham muitas crianças. E a igreja de todo aquele bairro não tinha programação para crianças. Ela ia numa outra cidade na igreja. Mas a igreja do bairro dela não tinha programação para crianças. Ela começou uma programação para ensinar a Bíblia para as crianças na casa dela, que fez muita diferença e marcou gerações. O que tem te feito chorar? O que chama o teu interesse? Gente, nós aqui da MEUC, dessa comunidade que você está, nós também temos um grande sonho. O sonho que tem nos apaixonado e que tem nos consumido dia após dia e que tem nos motivado e que tem nos trazido muito ânimo é termos uma comunidade cristã que seja realmente acolhedora, que as pessoas entram e sejam abraçadas e sejam realmente acolhidas. Uma comunidade que seja íntegra, que realmente fale da Bíblia, não fale da Bíblia só aquilo que as pessoas querem ouvir, mas fale da Bíblia como ela realmente ensina. Uma comunidade relevante, que faça diferença na cidade, que faça diferença, que não seja uma comunidade só para si mesma, mas uma comunidade que de alguma forma faça diferença na vida de Chapecó.
Esse é o nosso sonho. E a gente quer aproveitar essa série, que se chama Sonho Grande, para convidar vocês a sonharem junto com a gente esse sonho. Você pode fazer parte desse sonho com a gente. A gente vive um momento que a gente está sonhando com uma construção de um lugar próprio. Eu não quero, por favor, que vocês entendam que o sonho é uma construção. Não é. A construção é só uma pequena parte de um sonho muito maior. Um lugar de vida, onde famílias possam ser transformadas, onde crianças possam brincar, onde crianças que não têm onde passar o seu dia possam ir, estar bem seguras e guardadas e serem bem ensinadas para os seus pais estarem tranquilos. Esse é o nosso sonho, e você pode sonhar com a gente. E se você está se perguntando, Jorge, eu quero sonhar junto com a meu, o que eu faço? Começa pelo interesse. Esteja junto, pergunte, converse, tente entender o que está acontecendo, ore por isso. De repente alguma coisa vai te chamar a atenção. Aqui eu posso ajudar, aqui eu posso fazer diferença, aqui eu posso dedicar um tempo da minha semana para um voluntariado. Sonhe com a gente. Bom, mas por que a gente sonha dessa forma? Por que a gente sonha dessa forma? Porque alguém fez isso por nós. Eu acho que a gente teria um grande erro se a gente simplesmente lesse esse texto e visse Neemias como uma figura inspiradora. Não é. Neemias aponta, além de ser uma figura inspiradora, Neemias aponta para uma realidade muito maior. Você já parou para pensar que um dia alguém, séculos depois do Neemias, também abriu mão de um palácio, porque se interessou por você e por mim? Jesus, de acordo com a Bíblia, vivia na eternidade. Ele abriu mão dessa glória. Eu quero que você perceba assim, Jesus, ele não está abrindo mão do conforto de um palácio persa. Jesus está abrindo mão da glória do céu. Filipenses capítulo 2 diz que ele, que era Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se e se esvaziou. Jesus abre mão da glória do céu, algo que a gente nunca vai entender. Abre mão do ser igual a Deus, da sua onipotência, da sua onipresença, para se fazer um ser humano por amor a mim, a ti, por amor a gente. E ele fez isso para resolver um problema que não era seu, um problema que era meu, o nosso pecado que nos desconectava de Deus, a nossa rebeldia com Deus que nos alienava de Deus. É isso que Jesus veio salvar. Gente, esse Jesus que fez tudo isso por nós, ele é a grande motivação para que a gente faça isso pelos outros. Ele se interessou e por amor ele se sensibilizou. João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho por amor a nós, para que todo aquele que não pereça, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se interessa. Por amor, ele dá o seu filho, ele se sensibiliza e ele age. Você já parou para pensar na grandeza disso? Às vezes a gente nasce num contexto cristão, a gente não para pensar. Mas o que a Bíblia ensina é que Deus vem ao nosso encontro, entrega tudo para nos salvar. Quem aqui tem filhos? Quem tem filhos? Quem tem filhos? Quem tem filhos? Você daria o seu filho por alguém? Você daria o seu filho para salvar alguém? Segunda pergunta, você daria seu filho para salvar alguém que não merece? Eu não. Deus deu. Por ti. Por mim. E aquele que abriu mão do maior palácio
para se envolver com um problema que não era dele. Nos inspira, nos chama a sermos seus seguidores e a fazermos o mesmo, a olharmos ao nosso redor, a nos interessarmos e orarmos pelas realidades ao nosso redor. Nos chama a agirmos e, se necessário for, abrirmos mão do nosso palácio. Eu queria que você avaliasse um pouquinho sua vida. Eu percebo o interesse de Deus por mim. Eu percebo o amor de Deus por mim. Eu percebo o que Jesus fez por mim. Segundo, posso estar tão envolvido com os meus próprios sonhos que estou alheio à realidade ao meu redor? Será? Deixa eu fazer outra pergunta para você. Em algum momento, você pode, por acaso, ter acreditado que a tua carreira profissional é o teu grande sonho e o grande objetivo de Deus na tua vida? Eu queria convidar você a tomar algumas decisões. Essas decisões são muito importantes. Decida ser um seguidor de Jesus. Decida ser um seguidor de Jesus de verdade. Não só um membro de igreja, um simpatizante. Decida ser um seguidor de Jesus. Decida começar a buscar uma vida com significado. Não só prazer e engajamento, mas uma vida com significado. Decida sonhar os grandes sonhos que Deus tem para a tua vida, de fazer diferença no mundo. E o último desafio que eu deixo, eu acho que é mais para quem faz parte da igreja mesmo. Quem quiser também. Gente, por favor, todo mundo que está aqui, que faz parte da igreja, decida sonhar o sonho da Melk Chapecó. Decida sonhar com a gente. Faça desse sonho, não é meu. Eu acredito que é o sonho de Deus pra gente. Faça desse sonho o seu sonho também. E aproveite esse momento lindo que a gente está vivendo. A gente tem vivido um momento tão especial na vida da nossa igreja, com tantos milagres. Faça parte disso. É uma grande chance de construir algo como vocês receberam na entrada, que vai ficar além de nós mesmos. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!